Olá, a TV Alego continua a série de entrevistas Mulheres no Legislativo e hoje a nossa convidada é Onaide Santilo. Obrigada pela presença, por participar conosco. Obrigada, Gabriela. Eu quero agradecer por estar falando aqui à TV Assembleia e contar com você que está nos acompanhando. Onaide Santilo é natural de Anápolis, pedagoga, empresária, já foi secretária de Serviços Sociais da Prefeitura Municipal de Anápolis, deputada estadual por 3 mandatos, também foi candidata a vice-governadora do estado em 2006 e no ano passado recebeu a função de secretária cidadã interinamente. E eu quero que a senhora comece falando um pouco sobre o início da trajetória, da carreira política, do envolvimento da senhora com a vida pública e política do estado. Bem, eu sempre gostei de pessoas e assim, bem jovem, eu entrei para o Grêmio Estudantil do Colégio Estadual José Ludovico de Almeida em Anápolis e o Grêmio tinha algumas ações sociais. E uma dessas ações me chamou muita atenção porque foi um trabalho de alfabetização de adultos. Nós íamos, todos os participantes do Grêmio, ali da diretoria, íamos à noite com lampião, porque naquela área não tinha nem luz, né? Nós íamos dar aula de alfabetização de adultos no método Paulo Freire. Então, este envolvimento com a população, com a ação social, foi muito forte para nós do Grêmio e alguns deles desenvolveram uma carreira política, que foi, por exemplo, o caso do meu, que era namorado e se tornou meu marido, Ademar Santilo. E como a família Santilo se envolveu de uma forma extraordinária na vida política, eu também me vi envolvida, não por questão familiar, mas por sentir que seria uma forma de você fazer algo de bom para a comunidade. E foi numa época muito difícil. Foi na época em que o Brasil atravessou um período ditatorial muito confuso, com uma situação muito grave de prisões, de retaliações. E eu tive a oportunidade de viver todo esse período. E esse período trouxe a nós também uma decisão de realmente fazer política para que a democracia voltasse para o nosso país. Ademar foi deputado estadual, deputado federal por 3 mandatos, o irmão dele, Romualdo, foi deputado estadual, Henrique Santilo foi deputado estadual, prefeito de Anápolis. Então, quando nós conseguimos o retorno da democracia, foi realmente uma forma de conquistar algo de bom para a população, fazendo o trabalho administrativo. Ademar foi eleito, Ademar, meu esposo, foi eleito prefeito de Anápolis, depois de 10 anos que a cidade era área de segurança nacional, sem eleger prefeitos. E eu assumi a Secretaria de Serviços Sociais. Então foi aí que realmente eu vi como que a política pode ser voltada para o bem, para a formação da pessoa como um indivíduo bom, um indivíduo com oportunidades. Foi assim que eu fiz o projeto Dom Bosco com crianças no primeiro emprego, né, com adolescentes no primeiro emprego, com crianças encaminhadas, e tive também um programa com idosos. Então, o meu envolvimento com a política foi de uma forma muito intensa, porque aqueles primeiros anos depois de uma ditadura foi uma abertura muito boa para que o MDB, na época, pudesse mostrar a sua força. Nesse período, a senhora era filiada já a partido? A partir deste momento em que Ademar Santilo foi deputado estadual, aí nós nos filiamos, ele foi filiado e eu também, ao MDB. Então, e nós só tínhamos 2 partidos, era Arena e MDB. E realmente foi muito bom ter essa participação, porque nós vimos a diferença entre uma ditadura, entre um governo que não dava espaço para
a democracia e um período democrático em que nós podíamos incentivar as pessoas a participarem, porque sabíamos que ia ter eleições. Você imagina, em Goiânia nós não tínhamos eleição para prefeito, em Anápolis não tínhamos eleição para prefeito, em Goiás não tínhamos eleição para prefeito, Goiás Velho. Então, foi um período muito fechado. Quando houve essa abertura, realmente o Estado tomou um novo desenvolvimento e o povo participando. Você imagina você fazer um comício ao meio-dia com Ulisses Guimarães e tendo 5.000 pessoas na praça. Uma coisa extraordinária, não é? Então, esse período foi um período muito produtivo de participação da população. E eu fico realmente feliz de poder ter participado. Não do período ditatorial, que foi muito triste. Pessoas nos buscando porque o filho tinha sido preso, porque o marido tinha sido preso. Mas depois que nós conseguimos conquistar o retorno da democracia, foi realmente um período muito fértil de participação política. O início da senhora, então, na política esteve muito ligado à atuação política do seu marido. Sim. Em que momento a senhora percebe que poderia alçar voos sozinha, que poderia, de fato, levar adiante, já que hoje a senhora é Onaide Santilo? Eu acredito que isso acontece naturalmente. O Adhemar sempre me apoiou, o Adhemar sempre incentivou os trabalhos. Olha, eu fiz um trabalho muito importante em Anápolis com saúde da mulher, que foi o SIM, Centro Integrado da Mulher. Esse programa eu trouxe de São Paulo, da Unicamp de São Paulo, e foi realmente uma inovação, porque hoje nós temos o CAIS Mulher, mas não tínhamos naquela época, e foi um programa de saúde da mulher de uma forma extraordinária, com mamografia, com programas para mulheres menopausadas, para a adolescente grávida, e então de planejamento familiar, uma coisa à vontade para que a mulher tivesse essa liberdade de buscar o seu planejamento familiar. Então isso fez com que as próprias mulheres me incentivassem. Ah, mas você tem que ser, né? Você precisa de nos representar. E com o apoio, é claro, do meu esposo, da minha família, eu falei, olha, eu acho que eu vou entrar nessa. E, então, em 94 foi a minha primeira candidatura para deputada estadual e eu tive uma eleição, todas as minhas eleições tiveram uma base muito forte em Anápolis. E eu posso dizer que as duas primeiras eleições eu fui eleita praticamente em Anápolis. A senhora falou de ter trazido essas questões relativas à saúde da mulher. A senhora acredita que são necessárias mulheres para pensar políticas públicas para as mulheres? Eu acredito que os homens deveriam também pensar, porque os homens são filhos de mulheres, são esposos de mulheres, são pais de mulheres. Mas quando você sente a necessidade de fazer uma consulta, de fazer uma mamografia, aí você pensa, olha, mas eu estou podendo fazer e quem está lá atrás da fila? Então eu acho que a mulher sente mais isso. Isso é natural até em outras áreas. Uma pessoa que passou por um problema de câncer, ela sente mais facilidade para ser uma voluntária ou participar, né, de uma campanha. Ou uma pessoa com deficiência, ela se sente mais motivada a trabalhar pelas pessoas com deficiência. Então eu acho que é natural, acho que a mulher ela tem realmente que estar à frente dessas questões. E os homens também deveriam estar, né? Pelos motivos que eu já disse, né? Mas quando você sente na pele, você sabe que não pode fugir da luta para ajudar outras. Inclusive nisso, Gabriela, eu até tenho como filosofia de vida, toda mulher que consegue superar uma dificuldade, toda mulher que consegue subir na escala social, ela tem que dar mão para aquela que está tentando subir. Eu acho que é uma sororidade, uma solidariedade com as outras mulheres. Então, eu tenho essa quase que responsabilidade de ajudar aquela minha irmãzinha que está precisando de apoio. Isso eu posso dizer também
com a questão de idosos. Eu também, como a secretária de Serviços Sociais de Anápolis, fiz o primeiro programa de idosos de Goiás. O primeiro centro de convivência de idosos foi feito em Goiás. Então, nós também precisamos de lembrar das pessoas idosas, porque todos nós queremos chegar lá, não é? Eu costumo dizer isso. Quando você pensa que o idoso não pode ser tratado como criança, o idoso tem que ser tratado como um adulto, com limitações, mas com respeito, não é? Então, você está fazendo com que a sociedade seja mais humana. Então, é pensar no outro, né? Então, geralmente a gente vê, trabalhando pelos idosos, pessoas idosas, né? Por quê? Porque ele sabe a necessidade que tem de ser tratado com respeito, ser tratado como um adulto que teve conquistas, tem limitações, mas que foi um vencedor para chegar até ali. Como nós, as mulheres, né? Sobre conciliar rotinas profissional e familiar, Onaide Santilo destaca a falta de apoio dentro de casa, na divisão de tarefas que muitas mulheres vivenciam. Qualquer atividade que nós, as mulheres, tenhamos fora do ambiente doméstico é realmente uma barreira que a gente precisa de ter muita força, ter muita organização, ter muita serenidade para cuidar. Mas eu quero fazer aqui uma referência às mulheres que eu convidava para participar diretamente da campanha política como candidatas em várias cidades que eu ia, principalmente quando a Demara era candidata a deputada federal. Eu dizia, olha, você é uma líder lá na igreja, você podia ser candidata a vereadora, né? E incentivava as mulheres. Então, qual que era a realidade e que ainda é? O marido chega em casa e fala assim, mulher, vem cá, olha, minha querida, né? Vem cá. Olha, o pessoal lá do trabalho, o pessoal lá da igreja, acha que eu sou uma pessoa que tenho possibilidade política. O que você acha de eu ser candidata a vereador? A mulher fala assim, mas que bom, olha, eu vou reunir minhas amigas, nós vamos fazer uma reunião aqui, ótimo, então vamos lá, vamos mesmo. Aí a mulher chega em casa e fala assim, querido, olha, as mulheres lá da igreja me chamaram, o pessoal lá da escola falou que eu tenho uma liderança e elas estão querendo me lançar a candidata a vereadora. O que você acha? Olha, você que sabe, né? Mas você sabe, né? Quem que vai levar as crianças para a escola, né? E você tem dinheiro para ser candidata? Esta é a realidade. Não é? Nós, as mulheres, temos barreira em casa, por vários motivos. Política só tem homem, o que você vai fazer lá no meio daqueles homens? Não é? Ou então, mas você tem dinheiro para ser candidata? Agora, se fosse ele dava um jeito. Então, nós temos essas barreiras. Eu não digo que eu não tive, mas eu sei que as mulheres têm essas barreiras. E tem outra, que agora é mais séria do que realmente isso que eu falei. É a mulher que, com dificuldades, com luta, fazendo com que o trabalho em casa, o colégio, a faculdade, seja tudo organizado, ela chega a gerente de um banco, ela chega a diretora de uma empresa. Aí ela vai deixar isso para ser candidata. Não é? Ela já conquistou com tanto suor, com tantas dificuldades, chegar naquele ponto, aí ela vai dizer, não, eu vou parar tudo e durante 3 meses eu vou fazer minha campanha. Ela vai pensar 2 vezes, não é? Então, eu ainda acredito que a mulher vai crescer muito em outras áreas. Ela vai crescer, como está crescendo, na área dos concursos, né? Do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar. A mulher vai crescer porque ela é determinada, ela vai em frente. Mas na política, eu acho que nós ainda vamos ter algumas dificuldades. Embora tenhamos mulheres líderes, mulheres realmente que seriam eficientes, competentes, excelentes políticas. Mas e por que a senhora acredita que a gente continua tendo essa dificuldade? Porque os homens não entendem muito
possibilidade da mulher crescer. Isso, uma coisa, né? Agora, uma outra coisa é que já está mudando, mas há algum tempo mulher não votava em mulher. E eu vou falar aqui, assim, por mim, um espelho que ela diria assim, eu não dou conta, por que será que ela vai dar? Não é? Então, mas isso já está diminuindo um pouco. É a sororidade. Isso, a sororidade. Falou, né? É uma rede de ajuda. É uma rede de ajuda. Então, eu acho que isso já está melhorando. Mas o apoio da família é fundamental. E aqui eu até quero abrir um espaço para dizer o seguinte. Por que dizem, mas ela é da família de político? Claro, uma família de médicos incentiva a mulher a ser médica. Uma família de militares incentiva a mulher a ser militar. Uma família de odontólogos, né? Até de empresários. Mas uma família de político também a conversa que tem é política, né? O assunto que tem. Então as mulheres acabam se envolvendo. Então é por isso que nós temos muitas mulheres que vêm de famílias políticas, até porque uma ajuda o outro. Então, no caso daquelas que não têm uma tradição familiar política, isso tem mais dificuldades. Uma dificuldade maior. Tem mais dificuldades. Para terminar até esse porque, nosso... infelizmente, a política não tem sido vista como um caminho melhor para as pessoas servirem a população. Uma pena. Para terminar esse primeiro bloco, eu quero falar sobre uma última questão. A senhora é mãe de 3 homens. Sim. A senhora se viu diante de situações em que a senhora pensou ali a necessidade de fazê-los refletir, repensar comportamentos, atitudes que não reforçassem esse predomínio masculino em detrimento das mulheres? Como é que foi ali a criação dos meninos? A senhora teve essa preocupação? A gente ensina por palavras, por linguagem, mas a gente ensina muito mais por exemplo, né? Então, o exemplo que o meu esposo sempre deu de respeito, de liberdade para que eu pudesse desenvolver os meus dons, os meus talentos, eu acho que isso foi muito claro na vida dos meus filhos também. Então, eu nunca precisei de dizer, olha, você tem que respeitar. Não, eles sempre respeitaram. Eu acredito que o exemplo que a gente deu em família foi muito importante para isso. A gente vai fazer uma pausa, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa com Onaide Santilo. Eu tenho o direito de saber quem é meu pai. Agora eu vou fazer a busca pra saber. É legal ter pai. Agora eu vou saber. É legal ter pai. A busca vou fazer. Traga sua certidão de nascimento para o Ministério Público e investigue sua paternidade. É legal e gratuito. Ligue 3243-8083. Gentileza. Se está em você, está no trânsito. Os mais velhos também merecem ser tratados com gentileza. Nunca ocupe as vagas destinadas a eles. E deixe que eles manobrem com cuidado para entrar ou sair de um estacionamento. Com pessoas melhores, fazemos um trânsito melhor. Detran e Governo de Goiás. Deputada estadual por 3 mandatos consecutivos, Onaide Santilo iniciou sua trajetória na Assembleia em 1995. Foi presidente da Comissão de Meio Ambiente no seu 2º mandato, tema esse que pautou significativa parte de sua atuação parlamentar. Nós tivemos a oportunidade, em primeiro lugar, de mudar o Código Tributário de Goiás. Imagine que os recicláveis, o material reciclável pagava ICMS, quer dizer, pagava duplamente, pagava na produção e pagava quando era recolhido o livro, o papel principalmente, naquela época era o papel, né, livros velhos e tudo, então pagava ICMS. E a gente conseguiu tirar o imposto do reciclável.
E com isso melhorou muito a cata do reciclável, a busca do reciclável, né? Então foi importante para o meio ambiente. Mas nós tivemos a oportunidade também de visitar alguns parques e incentivando, a pedido dos seus prefeitos, incentivando o turismo nesses parques, né? Nós temos um parque nacional em Goiás, que é o Parque dos Veadeiros, da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, um parque extraordinário. Nós estivemos lá com toda a comissão de meio ambiente e tivemos a oportunidade de ver como aquele parque precisava de algumas situações que poderiam aumentar o turismo, como a estrada asfaltada de Alto Paraíso para São Jorge, que foi realizada. Tivemos também no Parque de Terra Ronca. O Parque de Terra Ronca é espetacular em São Domingos e aí ali até hoje nós precisamos de mais estrutura para que aquele parque seja mais visitado. Tem belezas extraordinárias ali naquele Parque de Terra Ronca. Tivemos também no parque aqui perto em Aparecida da Serra das Areias. Esse parque da Serra das Areias, ele realmente precisa de ser olhado com muito cuidado, porque esse parque é que garante o lençol freático dessa região aqui. Então, o Parque de Jaraguá, o Parque de Pirinópolis. Então, realmente, essa comissão fez um trabalho muito forte para esses parques. E nós também tivemos a oportunidade de participar de um programa de recuperação de nascentes. E fizemos esse trabalho em Anápolis, na recuperação de uma das nascentes do Piancó. Ali nós tínhamos falta de matas ciliares e fizemos o trabalho em conjunto com o Ministério Público, com a Delegacia de Meio Ambiente e com a Emater. E fizemos a recuperação da nascente do Piancó. Então, foi assim um trabalho muito importante que a comissão fez numa época em que nós estávamos lançando, que foi lançado a Agenda 21. A Agenda 21 é para que no ano 21 nós tivéssemos totalmente mudado essa ideia do meio ambiente do Brasil, né? Essa Agenda 21 foi lançada no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que a Comissão de Meio Ambiente, quando eu estive aqui, que tive a oportunidade de dirigir, ela fez esse trabalho. Inclusive com um programa extraordinário que nós fizemos para o Prêmio Altamiro de Moura Pacheco, que é você levantar e fazer com que pessoas que trabalham para o meio ambiente pudessem ser lembradas. E nós fizemos ainda uma avaliação dos 10 anos da Lei Florestal em Goiás. Sim, da política florestal. Inclusive esse livro, né, que resultou nesse livro. Exatamente. Sim. A Lei Florestal foi criada em 95 e em 2005 nós fizemos várias sessões, buscando informações de várias pessoas da área ambiental sobre o que era necessário manter, o que precisava ser avaliado melhor e até modificado na Lei da Política Florestal de Goiás. E foi realmente um trabalho muito produtivo, muito efetivo. A senhora já tinha um interesse pela área de meio ambiente antes mesmo de começar como deputada, de assumir a comissão, ou isso a senhora começou a desenvolver durante o mandato? É interessante essa pergunta, Gabriela, porque eu sempre gostei de planta, de jardim, de estar no mato, mas nunca pensei que eu pudesse trabalhar efetivamente nessa área. Quando o deputado Luiz Bittencourt, que era o presidente da Assembleia, me chamou, olha, nós estamos querendo convidá-la para ser presidente. Eu falei, ai, mas aqueles ambientalistas dão trabalho demais, eu não vou dar conta disso. E aí que entra, né? Eu tenho uma teoria comigo. Você faz o que você puder, né? Não se preocupe com os outros, faça o que você puder. E realmente foi muito bom, nós tivemos a oportunidade de nos juntar. São pessoas que pensam no bem, que pensam no futuro. E foi uma experiência extraordinária trabalhar no meio ambiente aqui na comissão, na Assembleia. A questão hídrica, deputada, dentro da área de meio ambiente também foi muito importante, né? A senhora teve um trabalho na luta pela criação de microbacias, é isso? Isso, exatamente. Nós fizemos
projeto de microbacias, que é exatamente o que hoje nós estamos percebendo com o programa que foi criado de produtor de água. Né? Então, veja você, uma ideia que vem de lá, essa ideia vai crescendo, essa ideia vai tomando corpo, até chegar no projeto do governo hoje de produtor de água. A senhora, como é que a senhora vê hoje a nossa realidade ambiental? A gente tem recentes episódios trágicos, como em Minas Gerais. A senhora acha que qual é o caminho? Por exemplo, no caso de Goiás, a senhora citou muito o turismo ecológico. Para a gente poder, quais os caminhos para conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental? Olha, é totalmente possível. O Rio Araguaia, por exemplo, que é a nossa maior motivação para buscar turistas, né, porque é maravilhoso, o Rio Araguaia já teve momentos de muito perigo de realmente ter graves problemas, né, com as vossorocas. Por quê? Porque a produção de grãos avançou tanto ao lado do Rio Araguaia que foram perdidas matas ciliares, foram perdidas as nascentes e com isso criadas as vossorocas, que são aquelas enormes erosões e que transformaram as nascentes em terra, né, descendo para o Rio Araguaia. Tanto que o Rio Araguaia hoje é muito mais turvo do que antigamente. Então, essas vossorocas já estão sendo contidas. Nós tivemos em uma vossoroca, inclusive, com o que era deputado, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, Fernando Gabeira. Ele esteve conosco e nós vimos contenção que foi feita com a maior vossoroca do Rio Araguaia, que é a chitolina. Então, hoje nós estamos vendo que os produtores de grão, eles já estão cuidando e são obrigados a isso, porque senão são multados, a manter a mata ciliar, recompor a mata ciliar, porque só com cuidado nós vamos ter desenvolvimento, turismo e meio ambiente. Mas tem que ter cuidado. E esse cuidado passa por fiscalização, infelizmente passa por sanção e por conscientização. A gente vai fazer uma nova pausa. Sim. Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco com Onaide Santilo. Por que a gente precisa tomar as vacinas, se algumas doenças já estão erradicadas no Brasil? Com a vacinação, conseguimos erradicar algumas doenças graves, como a varíola e a poliomielite. Mas isso não significa que estaremos livres delas para sempre. Para que essas e outras doenças não retornem ao nosso país, é importante proteger nossas crianças. E a forma mais segura e eficaz de proteção é a vacinação. E é por tudo isso que está aberta a temporada de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. De 6 a 31 de agosto, todas as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade devem tomar as vacinas, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Procure uma unidade de saúde e não se esqueça de levar a caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. Respeito. Se está em você, está no trânsito. A gente chega então para o nosso último bloco e eu quero conversar um pouco com a senhora sobre a realidade atual para candidaturas femininas. A gente tem cotas atualmente, 30%, né, do número ali de candidaturas tem que ser femininas. Hoje isso vale para coligações, mas a partir do ano que vem a legenda tem que atender a esse número de 30%. Muito se discute sobre a efetividade dessas cotas. Como é que a senhora vê isso? A senhora acha que a reserva de vagas para mulheres, ela de fato produz resultados práticos? Bem, a intenção dessas cotas para as mulheres foi a melhor possível, porque os partidos, nós sabemos que o machismo impera, né, na política por vários motivos. É a cultura de que política não é coisa de mulher, né? Política não é coisa boa, né? Mulher vai se envolver com política, não é? Então, mas
mas mesmo é a questão do machismo. O homem que acha que a mulher não tem inteligência, não tem sagacidade, né? Eles não sabem de nada, né? Mas tem essa ideia. Então, o que acontece? É culturalmente pensado que o homem é mais forte e política é para os fortes, né? E a mulher começa a acreditar nisso também. Mas eu falei das dificuldades que a mulher tem. A mulher que alcança um patamar social, de uma gerência, ela é professora catedrática, ela tem uma carreira. Como que ela vai abrir mão da sua carreira, por mais líder que ela seja, né, para entrar numa nova atividade que para ela é totalmente nova, totalmente ainda confusa, desconhecida, não é? Então tem essas duas questões. Mas quando foi passada essa possibilidade das mulheres terem 30% das vagas, não significa que são só 30% para as mulheres, não. Não, se o partido quiser colocar todas as vagas para a mulher, pode colocar. Mas é muito difícil a gente encontrar mulheres que queiram pelo menos completar essas vagas. Uma não pode porque o marido está precisando dela na firma, outra não pode porque ela é professora, se ela sair, a hora que ela voltar não tem a vaga dela. A outra não pode porque ela não sabe falar, né? Como se não sabe falar, né? Então, às vezes, a mulher mesmo não acredita no potencial dela. Então, nós temos que ativar essa liderança para as mulheres, nós temos que ativar essa possibilidade da mulher acreditar no valor dela para a política. Então, há necessidade de nós buscarmos essas mulheres que são líderes, mulheres que estão atentas às questões sociais que precisam de ser mudadas. Eu não desisto, não. Eu continuo insistindo para que mais mulheres sejam candidatas. A senhora está falando das barreiras que as mulheres enfrentam até chegar a uma candidatura. Certo. Quero que a gente fale também sobre as barreiras internamente, nos partidos. A gente viu recentemente muita discussão sobre candidaturas fictícias. Em razão dessas cotas, os partidos muitas vezes pegam os recursos, já que no ano passado a gente não tinha mais o fundo partidário, e eles começam a utilizar para homens o recurso que deveria ser usado para as mulheres. Como é que a senhora vê essa questão do financiamento? Sim, mas vamos pensar. Se tem uma mulher que se desponta para ser candidata, que tem votos, o partido não vai desprezá-la, não. Claro, o partido precisa de votos. Não, eu acredito que, pelo menos os partidos sérios, e vamos levar em conta, se o partido está ali para disputar voto e uma mulher tem voto, vai dar apoio para ela ter votos. Vai. O partido precisa de votos. Então, vai dar apoio para essa mulher ter votos. Eu acredito que nenhum partido vai deixar de ter uma mulher que tenha voto, desprezá-la. Supondo que a gente tem uma mulher que é muito conhecida e tem ali uma possibilidade de muitos votos e um homem na mesma condição. A senhora acha que a prioridade no financiamento, no fornecimento de recursos fica com o homem dentro do partido? Olha, algum tempo atrás, alguém dizia assim, olha, para você competir com o homem, você não tem que pensar como mulher, você tem que pensar como homem. Então, é uma coisa totalmente preocupante a gente pensar isso, mas isso significa, sim, que a mulher tem que ser ousada também, a mulher tem que mostrar que ela é capaz, tem que se impor também. Quando a mulher se impõe, quando a mulher mostra que ela tem capacidade, o homem respeita. Eu acredito nisso. Então, internamente, de fato, a senhora acredita que também existem essas barreiras? Olha, é natural. A gente sabe que, infelizmente, a misoginia existe. O homem que não quer dar espaço para a mulher. Mas vai depender muito da mulher conseguir esse espaço. Agora, o espaço na vida política é um pouco mais difícil, mas consegue, tantas conseguem. Então, eu acho que esse deve ser o pensamento. Se tantas chegaram lá, eu quero, então eu vou conseguir. Eu não posso dizer muito da dificuldade de partidos nem de família, porque eu não tive essas dificuldades.
eu não tive. Talvez pela minha ousadia, não sei, mas eu não tive essas dificuldades de alguém achar que eu não deveria ou ter puxado meu tapete. Em nenhuma situação, nem aqui na Assembleia, nem na comissão, nem em campanhas, nem no partido. Não. A gente tem no partido aquelas questões que, né, um quer ter mais espaço do que o outro, mas a mulher é uma lutadora. Se é isso que ela quer, ela tem que lutar e consegue. A senhora, na última legislatura, de 2003 a 2007, a senhora esteve aqui com outras 8 colegas. Foi a maior representatividade feminina no Legislativo. Hoje, inclusive, na atual legislatura, a gente tem 2 parlamentares, uma redução de 50% com relação à última legislatura. Como é que era a convivência naquele momento? Né? A gente falou há pouco em sororidade, a gente tinha ali essa parceria com as outras mulheres, como é que era o relacionamento? Eu até tenho uma foto aqui que a senhora me mostrou, uma mesa majoritariamente, aliás, unicamente masculina, mais de 10 homens e a senhora ali ocupando a tribuna. Como é que era esse dia a dia aqui no parlamento, tanto nas outras legislaturas, como nessa que a senhora teve 8 outras deputadas ao seu lado? Nós tínhamos muito trabalho nos nossos municípios. O trabalho exclusivamente para a mulher não era ainda muito objetivo na bancada feminina, como hoje é na Câmara e tal. Então, o nosso trabalho era muito voltado às nossas representações. Mas nós tivemos aqui um evento muito importante, que foi o primeiro prêmio para as mulheres, que foi a Comenda Berenice Arteaga. Então, a Comenda Berenice Arteaga foi realmente um avanço para que nós lembrássemos das mulheres que tinham trabalhado pela causa feminina. Inclusive, a Berenice Arteaga, ela acompanhou uma comissão da Assembleia, que foi até o presidente Getúlio Vargas, para levar a ele o documento de que Goiás estaria oferecendo uma área para a mudança da capital do Brasil. Então, a Berenice Arteaga, embora ela não fosse política, mas ela participou ativamente. E esse fato foi muito interessante na biografia dela. E, inclusive, no período que a senhora esteve aqui, teve a proposição de criar uma comissão de defesa da mulher aqui na Assembleia. A senhora tem lembrança disso? No final não foi aprovado. Se a senhora se lembra dos motivos, das discussões naquele momento? Aquele momento não era o momento que nós temos hoje, uma campanha mundial a respeito dessa ajuda mútua de mulheres. Eu sempre tive esse contato com mulheres. Durante 20 anos em Anápolis, eu fiz anualmente o Encontro da Mulher. Então, nós tivemos ali, inclusive as deputadas foram uma vez convidadas e participaram como palestrantes. Então, eu sempre tive esse foco de apoio à mulher, mas não era muito foco de outras deputadas, então ficou um pouco mais difícil da gente ter essa união assim em favor de um objetivo como hoje nós estamos vendo no mundo todo, né? As mulheres se unindo para ajudar outras mulheres. Agora, o meu trabalho em Anápolis sempre foi em favor da mulher, como eu já disse sobre o SIM, Centro Integrado da Mulher, que foi um programa que eu consegui fazer em Anápolis. O nome deste projeto é Mulheres no Legislativo. E para terminar, qual o legado que a senhora acredita que as mulheres deixaram para o Legislativo? Foram mulheres batalhadoras. Cada mulher que esteve aqui realmente fez um trabalho importante e eu não tenho dúvida de que cada mulher que esteve aqui no Legislativo deixou uma marca, não só de trabalho, mas uma marca de inspiração para que outras mulheres se candidatem e venham para o Legislativo de Goiás. Muito obrigada. Foi uma honra, uma alegria tê-la aqui conosco. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação, pelos anos aqui no nosso parlamento. A gente está aqui sentada à frente da galeria de presidentes, nenhuma mulher ainda. Exatamente. E que isso possa vir em breve.
Muito obrigada, deputada. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. E esta entrevista do Mulheres no Legislativo termina aqui. Até a próxima.